Olá pessoal, tudo bem com vocês? Prazerão estar aqui. Venho à solicitação de uma aluna que pediu que gravasse um vídeo dando aí uma dica, uma recomendação. Aqueles que estão se habilitando na graduação em Direito e vão se lançar ao mercado de trabalho. Quais que seriam aí as dicas ou recomendações que possam ser absorvidas, diante desse cenário que no momento está turbulento, no momento está calamitoso e bastante preocupante por nos pegar, notadamente de surpresa. Então vamos lá, vamos começar o seguinte: o que essa crise ela nos ensinou? Primeira coisa que eu acho que aprendemos com a crise é que o trabalho desenvolvido no âmbito de nossa residência, ele é possível. É o chamado trabalho home office. E isso, com certeza, será uma boa alternativa, para aqueles profissionais recém-formados que vão se lançar, ao mercado no exercício da advocacia. Uma das principais preocupações dessas pessoas são as despesas fixas, que assumem muitas vezes na montagem e estruturação de um escritório. Resultados de processo demoram a sair, um fluxo muitas vezes contínuo de recursos é algo que tem que ser construído, e as contas não param de chegar ao fim do mês. Então, uma alternativa interessante, para aqueles que vão iniciar a sua vida profissional seria começar a desenvolver as suas atividades no âmbito residencial deles, se organizando, lembrando que você tem que no trabalho home office, encarar que você está de fato trabalhando, então se vestir adequadamente, reservar um horário para se dedicar exclusivamente a essa atividade, e consequentemente começar a trabalhar. Isso pode ser uma alternativa muito positiva na solução de custos. Temos que pensar também que o cenário do judiciário é favorável a esse tipo de estrutura, a esse tipo de mudança. Grande parte dos tribunais brasileiros, já estão aí operando através das plataformas eletrônicas, através do PJE, do Processo Judicial Eletrônico, e isso evita que o advogado tenha, notadamente, que comparecer em secretaria, ele tenha que ter uma estrutura para desenvolvimento da sua atividade. Hoje, o profissional do direito, para operar um processo, em tese, ele precisa de uma rede de internet e um computador, para que ele possa ali, então, realizar as suas petições, realizar ali as movimentações processuais. Para tanto, pessoal, é necessário que a gente desenvolva novas habilidades, novas competências. Se você tem dificuldades, por exemplo, com operar recursos de internet, essa é uma dificuldade que terá que ser superada. Eu costumo dizer que quando somos curiosos, a gente causa muitos estragos, às vezes, operando ali na internet, fuçando os recursos de computador. Mas aprendemos também muita coisa. Então, quando a gente começa a procurar, a pesquisar, somos curiosos nesse sentido, muita coisa se aprende. Habilidades e competências, elas podem ser desenvolvidas, nunca é tarde para adquiri-las. E é necessária, para o exercício da sua profissão, porque hoje a perspectiva da informática, dos recursos tecnológicos, ele é uma realidade que não vai ser afastada. Nós não vamos voltar no tempo, a gente só tem a progredir. Outra questão, é que mesmo trabalhando em casa ou tendo um escritório profissional, é necessário ser visto para ser lembrado. E nessa perspectiva, as próprias redes sociais, a internet, ela auxilia bastante nessa perspectiva, de você mostrar o seu rosto, mostrar as suas habilidades, o seu conhecimento, a sua capacidade de raciocínio lógico, sua capacidade de um raciocínio coordenado, a sua capacidade de oratória.
Tudo isso são habilidades que você consegue, né, fazer a sua propaganda pessoal através das mídias sociais, né? Claro, sempre temos que nos atentar porque nossa profissão ela é regulada por normas éticas, né, que não devem ser violadas. Tá? Mas nada impede que vocês se mostrem levando uma mensagem propositiva, informativa, sem o viés puro e simples de promover uma captação de sua clientela. Tá? Mas é necessário ser visto para ser relembrado. Outra questão, né, extremamente importante é que nós temos que manter sem alívio, né, sem fraquejar, a necessária qualificação profissional. Nós temos que nos manter qualificados, né? Sejam aí fazendo cursos de pós-graduação, seja fazendo cursos de atualização. Essa qualificação constante, ela se faz extremamente necessária. Percebam, por exemplo, nesse período de crise, né, do coronavírus, quantas medidas provisórias versando sobre as mais diversas competências, as mais diversas disciplinas foram editadas, né? Quando você forma em direito, você não forma em leis, né? Você forma em direito. Consequentemente, se uma nova lei é editada, você não vai já ter conhecimento pleno dela. É necessário ler, é necessário pesquisar, é necessário interpretar e, consequentemente, isso demanda, né, uma constante atualização para que você não fique aí às margens do mercado. Como se destacar na profissão? Tá? A primeira coisa que eu menciono para que você obtenha aí um destaque, você seja uma pessoa diferenciada na sua atividade profissional, é que você, né, consiga manter a sensibilidade, né, e a empatia. Nós precisamos de saber que nossas ações profissionais, elas lidam muitas vezes com problemas, com dificuldades alheias. Então nós sempre precisamos tentar compreender o real problema daquele cliente, né? Às vezes o cliente ele comparece para um atendimento, ele vai te procurar, vai te levar um problema. Aquele é o problema jurídico que você vai ter que resolver. Mas aquele problema, para o cliente, às vezes ele é muito maior. Ele está causando diversas consequências na sua vida pessoal, né? Na sua vida econômica, financeira, né? Na sua imagem, na sua psique. Então é necessário, né, ter sempre sensibilidade, empatia, saber que a nossa profissão ela depende muito do ouvir o outro, né, e ouvir com atenção, prestando atenção naquilo que está sendo dito, né, sem aqueles toques que muitas vezes desenvolvemos de atender um telefone no meio de uma conversa, ou até mesmo olhar no relógio, né, para saber as horas enquanto o outro fala. Tá? Essas perspectivas, né, quando temos o cuidado necessário, cativa o seu cliente e o torna ali, né, um cliente fidedigno. Ele sempre terá, com certeza, uma boa referência a prestar em seu favor, mesmo muitas vezes que o resultado do processo não seja aquele que o mais agrada, mas de repente, né, você adquiriu ali uma confiança, ele sabe que você fez o melhor, né, e que resultados negativos também são possíveis, né, dentro de uma atuação profissional. Nem sempre se ganha todas, né? A diferença é saber perder, tendo lutado um bom combate, tendo dado o seu melhor, tem feito aquilo que é necessário para defender os interesses do seu cliente, né? O convívio com essas perspectivas é muito importante. Uma outra questão é tentar desenvolver, né, o seu controle emocional.
Como eu acabei de dizer, nem sempre ganhamos todas as ações. Tá? Às vezes terão decisões completamente distintas daquilo que você almejava e muitas vezes, na sua perspectiva, injusta. Mas nós temos que compreender que o cenário do judiciário ele propicia esse tipo de situação e precisamos ter sempre sobriedade, né, sobretudo, e mantermos a paciência, sabermos que aquilo pode de fato acontecer, né, e que com trabalho será superado. O que nós não podemos de forma alguma, né, é nos deixarmos influenciar por essas perspectivas e agir de modo contrário, né, àquilo que mais desejamos, que é manter ali os nossos princípios, os nossos valores, né, e as perspectivas para uma imagem que seja idônea e libada, né, de nossa profissão e de nós mesmos, ok? Bom, uma outra característica, né, de manter os clientes sempre cativos é não nos preocuparmos exclusivamente com novos clientes, né? Muitas vezes eu vejo ali alguns profissionais, principalmente os recém-formados, sempre preocupados em captação. Eu quero ter mais clientes, eu quero conquistar novos contratos. Isso é importante, mas também é muito mais importante, tá, manter aqueles contratos que você já possui, né? Manter aqueles clientes que você já possui. Você pode ter 200, 300, 5.000 processos, né, sobre sua responsabilidade. Isso seria incrível. Mas você tem que lembrar que o seu cliente, às vezes, ele tem só um processo, só o dele. E ele gostaria que você tivesse a mesma atenção e dedicação com o processo dele, né, que ele espera, né, que ele gostaria de fato de ter, né, como referência propositiva de um profissional, ok? Então, dentro dessa perspectiva, é sempre importante, né, que você tente manter o contato com seus clientes, formá-los sobre o andamento processual, não aguardar sempre que isso chegue, né, por ele corra atrás de uma informação juntamente a você. Se você tiver condições sempre, né, de enviar relatórios, de informar o andamento processual de forma antecipada, né, isso é uma perspectiva que cativa, que conserva, né, e torna ali a sua referência uma referência muito positiva para a atuação profissional. Uma outra perspectiva, pessoal, é que é extremamente necessário, tá, que vocês aprendam a realizar o que nós chamamos de networking, né? Além de ser visto para ser lembrado, é muito importante que você tenha relações sociais, né? Então, participar dos órgãos, né, de atividade profissional, como por exemplo a OAB, sempre está de portas abertas para receberem os advogados, principalmente recém-formados, né? Participar ali das comissões, das reuniões, dos períodos festivos, né, realizados por essa sociedade também é bastante importante para nós. Então, realizar o networking, né, participar aí de eventos, ele é extremamente importante para a captação, né, de novos clientes, para adquirir novos contatos, manter ali redes de relacionamento, né, isso é sempre muito interessante para a sua vida profissional. E por fim, né, acho muito importante que você se conheça, que você busque a atuação num nicho de atividade que você tenha o prazer de atuar, que você goste de ler sobre ele, né, e que você se aperfeiçoe nesse nicho. Mas não se esqueça nunca, meu pai sempre me dizia uma coisa que faz muito sentido. Ninguém advoga sozinho. É necessário estabelecer parcerias, é necessário estabelecer sociedades, não no sentido propriamente de se reunir, né,
para atuação profissional conjunta, montando ali um ente, né, um escritório ali com vários profissionais, mas de compartilhar, né, experiências, compartilhar casos. Às vezes você tem um cliente em potencial de uma área que você não tem tanta experiência ou não atua, né, com tanto afinco naquele segmento. Procurar um profissional que tem experiência nesse mercado, né, compartilhar com ele esse cliente, não é, para que ele atue, vocês ali tenham uma participação em honorários que forem contratados, né? Então isso é muito importante, estabelecer essas parcerias, sabe? Elas surgem muito bem, elas lhe auxiliam muito bem, né, para cuidar ali do exercício profissional. Então eu acredito que essas são as perspectivas que eu poderia nesse momento indicar para vocês, né, como orientações que possam aí ser seguidas, né, para sua inserção no mercado de trabalho. Espero que gostem. Grande abraço para vocês. Até mais.